Se tem algo que chama atenção aqui no Brasil, é esta questão do mau exemplo exercer uma influência tão grande sobre a sociedade brasileira. Muitas vezes nos perguntamos pasmos, por que os bons exemplos não sobressaem, mas sempre os maus? Ora, isso tem um porquê de ser. Toda esta inversão de valores que hoje está implementada na sociedade brasileira, ela é resultado de um longo trabalho que foi sendo exercido ao longo das últimas décadas. Em 1964, quando os militares deram o contragolpe e começaram as lutas contra as guerrilhas aqui no Brasil, boa parte desses intelectuais de esquerda fugiu do país, parte ficou vivendo aqui de forma camuflada e começou então um trabalho profundo de inversão de valores, baseado naquilo que se conhece como o marxismo cultural. Todo este pessoal foi se introduzindo lentamente nas diferentes esferas da sociedade brasileira, na igreja, na mídia, nas atividades culturais, nas universidades, nas escolas, para disseminar a ideologia esquerdista. E com o passar do tempo, estas ideias foram colando e foram tomando conta na sociedade brasileira. Os livros didáticos nas escolas são um grande exemplo disso. Quando vemos os livros na área de humanas, como geografia e história, isto é nítido e visível, e é resultado desta inversão de valores que foi promovida no estudo da história, de modo para que as pessoas tivessem uma visão distorcida do passado, para que no presente as coisas mais absurdas possíveis pudessem então ser legitimadas e aceitas como normais. A história é algo estratégico para os esquerdistas, pois uma vez que se adultera a história e se diz que no passado determinadas coisas eram aceitas e vistas como normais, isto abre o caminho para que possam ser implementadas no tempo presente. E é o que podemos observar nos dias atuais. Aqui no Brasil, este exemplo negativo, ele vem sendo veiculado há décadas nas novelas. Nestes últimos 20 anos, as novelas brasileiras, elas não passam valores positivos para a sociedade, mas apenas inversões de valores. E deste modo, a sociedade brasileira foi sendo preparada para virar o lixo que ela hoje é. Mas este não é um fenômeno observado apenas no Brasil. Inclusive, nos Estados Unidos ele está presente. Basta ver os filmes que são produzidos em Hollywood e nós podemos constatar que a maioria do seu conteúdo está fundamentado em inversões de valores. Ou seja, esses esquerdistas, eles se espalharam pelo mundo todo e foram pervertendo a sociedade humana na esfera global, para então depois poder chegar às diferentes regiões do mundo. Infelizmente, nos encontramos hoje num estágio em que aquela pessoa que ainda cultiva valores saudáveis é vista como preconceituosa, como uma pessoa que não sabe respeitar o seu semelhante. Ora, mas desde quando não cultuar ou não compactuar com os valores do tempo presente é uma forma de preconceito? É antes uma forma de atitude e de consciência interior, por parte daquela pessoa que julga a realidade com os próprios olhos e não segundo as visões que são empurradas de cima para baixo. Assim sendo, não espanta que hoje o mau exemplo cole na sociedade brasileira, que as pessoas já não imitam mais o bom exemplo, mas sim as atitudes negativas. E por quê? Porque a sociedade brasileira ela foi sendo trabalhada para isso ao longo das décadas. Trata-se aí de um movimento revolucionário que foi tomando forma aí de diferentes maneiras, de tal modo a conseguir então entrar dentro das pessoas, em suas mentes,
mentes e em seus corações. E uma vez que estes valores negativos eles são interiorizados, depois é muito difícil conseguir retirá-los de dentro das pessoas. Somente por meio de um trabalho cultural muito sério de resgate dos verdadeiros valores que se consegue libertar as pessoas que foram contaminadas por esta perversão moral, cultural e intelectual. Aqui no Brasil, hoje, nós precisamos de um trabalho muito sério mesmo, pois, do contrário, a sociedade brasileira vai afundar de vez. Do jeito como o mau exemplo vem sendo imitado, seguido e lisonjeado pelas pessoas, nós corremos mesmo o risco de vivenciarmos uma dissolução total da sociedade brasileira, pois sem valores, sem parâmetros e sem fundamentos não se pode evoluir de forma individual e coletiva, pois são os valores que determinam o processo de evolução consciencial de uma sociedade e não a inversão, a perversão, e toda esta forma depravada de enxergar a vida que está introduzida na sociedade brasileira, fruto de um longo trabalho que foi sendo exercido ao longo das décadas, onde as ideologias esquerdistas foram então tomando conta da sociedade brasileira, sem que as pessoas o percebessem, pois esta influência ela é muito sutil, ela se dá por meio de novelas, propagandas, através das músicas, através das vestimentas que são cada vez mais indecentes, e com isso as pessoas vão se tornando vulgares, elas vão se tornando insensíveis, elas vão toldando a sua sensibilidade e a sua percepção diante da vida. E quando chegam num determinado aprofundado, num nível aprofundado de decadência moral, já não se capacitam mais a discernir o certo do errado. Então tudo se torna igual para as pessoas, que é o que podemos observar aqui no Brasil hoje. Tudo é praticamente igual. Pouco importa se uma determinada tendência passa valores positivos ou não, mas sim se está na moda. Os modismos foram uma maneira, então, de impregnar todos estes valores negativos no cerne da sociedade brasileira. E as pessoas foram se tornando vítimas desse processo de decadência porque não pararam para pensar. Foram aceitando estas coisas normalmente, como se não houvesse nada de estranho. Mas muitas pessoas não questionaram também porque se sentiram intimidadas, pois neste processo de decadência, aquele que se impõe frente a toda esta depravação, ele é visto e taxado como preconceituoso e é ridicularizado diante dos seus semelhantes. Assim sendo, as pessoas então evitam se expor, pois elas têm medo, elas receiam que a sua imagem seja então queimada diante dos semelhantes, que é o que acontece, Toda pessoa que se levanta e que critica toda esta decadência cultural passa por mal, por fascista, por nazista, que não sabe respeitar o seu semelhante. Ora, mas há uma grande diferença entre o desrespeito e toda esta decadência cultural que vem sendo implementada. Não aceitá-la não quer dizer que a pessoa não tenha respeito e que ela não sabe respeitar, mas sim que a sua consciência interior não compactua com estas indecências. E todo ser humano ele é livre para dizer não para isso e precisa ter coragem para dizê-lo, pois não pode aceitar aquilo que não compactua com a sua essência interior, com a sua consciência e com a sua percepção diante da vida. Devido a todo esse atordoamento que ocorreu na sociedade brasileira, onde as pessoas foram toldadas, que o mau exemplo vingou e acabou sendo mais seguido que o bom exemplo. Hoje, quem segue o bom exemplo é taxado como preconceituoso, como cruel, como nazista e como fascista. E aquele que critica o mau exemplo, e que procura seguir algo de bom, é colocado numa condição de pessoa que não está apta à vida social. Olha só
Que tremenda inversão de valores. As coisas chegaram num ponto em que o errado se tornou certo e o certo o errado. E por quê? Porque houve um atordoamento cultural, espiritual, consciencial aqui no Brasil, devido a todas essas ideologias depravadas que foram sendo interiorizadas e introjetadas nas pessoas, de modo que elas perderam a capacidade de discernir, de emitir juízos que sejam favoráveis, profundos e que tragam em si valores essenciais e não apenas a depravação que hoje está aí. E isso explica porque o mau exemplo tomou conta, pois quem quer seguir hoje o bom exemplo, ele é criminalizado, ele sofre uma série de represálias e ele acaba sendo intimidado porque a pressão é muito grande sobre aquele que ainda quer seguir o bom exemplo. E por isso que a sociedade brasileira está no estado calamitoso em que hoje se encontra, infelizmente. Obrigado pela atenção, um forte abraço e até mais. Valeu, gente!